Será que é hora de você fugir da renda fixa, de você pegar os seus títulos lá no Tesouro Direto e outros títulos de renda fixa e vender tudo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou reagir a algumas ideias que eu vi no vídeo Fonte da Fortuna, do Alexandre, que tem esse título, né? Fuja da renda fixa enquanto é tempo. E aí, nos próximos minutos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar quais são os 3 principais motivos pelos quais o Alexandre comenta para as pessoas fugirem da renda fixa, mostrar quais são as oportunidades que você pode estar perdendo desse momento. Vou trazer a minha visão, sendo bem sincero, para fugir da renda fixa mesmo? Ou isso é bobagem, não é? E também vou te mostrar uma forma de você sempre saber como tomar decisões sem ser guiado pela manada. Então, deixa o dedo no like, presta muita atenção nesse vídeo, comenta se está comprando ou vendendo renda fixa e bora para o conteúdo. Só não sei antes eu lembrar aqui, ó. Nesse momento, a gente está com vagas abertas e tá para encerrar da experiência do dinheiro à liberdade, que é uma experiência educacional extremamente completa sobre investimentos, que a gente mostra todo o nosso método usado na gestão e aconselhamento de mais de 4 bilhões de reais no patrimônio dos nossos clientes. Para saber mais sobre isso, aperta aqui no link na descrição. Dito isso, agora sim eu vou reagir ao vídeo do Alexandre. Presta muita atenção, tá? Porque esse é um momento de inflexão no mercado. A maioria dos investidores está tirando dinheiro da bolsa, como mostra essa linha laranja, num momento em que tem muito economista dizendo esse aqui é o ano da renda fixa. E não à toa, nesse ano, recordes estão sendo batidos no Tesouro Direto. Então por que o Alexandre tem esses 3 motivos para você fugir da renda fixa? Vamos dar uma olhadinha. Com a Selic caindo, muitos investidores de renda fixa vão migrar para a renda variável, vão contribuir para que a renda variável tenha uma alta ainda maior. O segundo ponto é que quando o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele começou aquela guerra tarifária, aquela loucura, gerou medo, gerou insegurança, ficou todo mundo apreensivo, índice de medo disparando, todo mundo achando que o mundo vai acabar, que não vai ter mais comércio internacional, e agora as coisas já estão se assentando. Aí você pode pensar, poxa, pera aí, Ramiro, me traz aqui um contexto, a taxa Selic não está subindo, a taxa Selic ela está de fato numa escalada de taxas há meses, só que isso aqui não vai durar para sempre. Pode até ser que algumas previsões de outras altas se concretizem, como essa aqui, né, de Selic chegando a 15%, mas inevitavelmente em algum momento ela vai voltar a cair e vai ir para patamares inferiores ao atual. Se você pegar a média de retorno anual do Tesouro Selic, você pode ver que teve anos muito bons, como 2015, 2016, quando a taxa estava bem alta, mas também anos com retorno inferior, quando a taxa Selic estava mais baixa. E pode ver que isso aqui é cíclico, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe e por aí vai. E o mercado espera uma queda futura na Selic. Como é que eu sei disso? Bom, se olhar para o Boletim Focus, que é um reporte que sai toda segunda-feira mostrando a expectativa de players do mercado para o futuro da economia, esses players esperam uma Selic em 12,5% em 2026, em 10,5% em 2027 e em 10% em 2028. E é assim que é o ciclo, né? Selic sobe para depois cair. Bom, aí da mesma forma, o Alexandre traz o seu vídeo, que aliás é muito bom, muito bem embasado, muito completo, que o tarifaço do Trump, ele assustou o mercado. Aumentar a taxa para todos os países, guerra comercial com a China, porta fechada para outros países, isso aí acabou mexendo no mercado, e é fato. Esse movimento acabou provocando um certo pânico, derrubando as bolsas de valores e, na sequência, as coisas passaram a se acalmar. Bom, e além disso aqui, para fechar essa parte de reação, o Alexandre traz ainda um terceiro motivo. Te liga. E o terceiro ponto é que existe uma grande chance de a gente ter uma troca de governo aqui no Brasil no ano que vem. Porque a popularidade do presidente Lula está em queda. Agora, por exemplo, 38% da população avalia o governo como ruim ou péssimo e apenas 29% como ótimo e bom. E ele tem um ponto aqui, tá? De fato, tem dados que confirmam essa tendência. A desaprovação do governo Lula continua em alta, atingindo 56% da população, enquanto apenas 39% aprovam o desempenho do governo. Essa é a maior desaprovação desse mandato e vem aumentando significativamente. E a perspectiva de uma mudança aqui nos rumos, de um governo que não vai tentar resolver os problemas de gastar mais do que arrecada, aumentando apenas impostos e sim gastando menos, pode fazer com que ativos de renda variável tenham uma performance muito boa. Aqui só tem uma ressalva, um ponto para você ficar atento, que no longo prazo, o que guia desempenho de bolsa, de imóveis, etc., não é diretamente a atuação de um presidente. E no longo prazo, esses são bons investimentos. A gente pode ver aqui, nesse gráfico interativo do Clube dos Poupadores, como mesmo com diferentes presidentes, em diferentes períodos, ditadura militar, período de hiperinflação, do tripé macroeconômico e por aí vai, viram a bolsa ter diferentes performances. E existem muitos fatores externos ao governo que
que ajudam ou prejudicam a bolsa de valores, como por exemplo, o preço de commodities, taxas de juros em outros países, crises globais e por aí vai. Mas também a gente tem que ser claro e não pode negar a realidade. Existe aqui um negócio chamado risco fiscal no Brasil. E esse risco fiscal afeta a confiança dos investidores e afeta a chance de a gente trazer mais capital produtivo para o país. Nesse sentido, se o governo passar a sinalizar responsabilidade com as contas públicas, que o atual não vem sinalizando, é bem possível de tiver um apetite para a bolsa aumentar. E é bem possível que isso se reflita nos preços antes de um novo presidente assumir. Quando começar aquela corrida eleitoral e o pessoal começar a ver que, olha, vai mudar aqui as coisas, isso já pode gerar um resultado na bolsa. E aí, nesse contexto, o que acontece é o seguinte. Primeiro, a bolsa de valores voltou a subir recentemente e voltou a receber capital estrangeiro. Olha só o que o Alexandre nos diz. Na nossa bolsa de valores aqui do Brasil, apesar de a gente ter batido o recorde histórico do Ibovespa com esses 139 mil pontos, a nossa bolsa, quando a gente olha para ela em dólar, ela ainda está muito barata. E isso a gente pode ver facilmente pelo ETF EWZ, negociado nos Estados Unidos, que mostra justamente a nossa bolsa de valores do Brasil em dólar. Veja que a gente está aqui embaixo, olha só como a nossa bolsa já esteve muito mais cara em dólar no passado. Então, a gente tem um grande potencial pela frente, um grande potencial de recuperação. O que ele está falando é, olha, bateu a máxima histórica em termos nominais, mas está longe disso em dólares. Ou seja, tem muito potencial ainda pela frente de alta. É claro que a gente não pode prever o futuro, mas mesmo com toda essa alta histórica, se tu olha ali para o preço por lucro da bolsa, ele subiu um pouco, mas está bem abaixo da média de longo prazo. E existem outros dados que trazem uma boa perspectiva, como esse aqui, que mostra que em outros momentos no passado, quando a Selic caiu, a bolsa tendeu a subir. Fora isso, o que a gente está vendo acontecer é o seguinte: do início do ano para cá, a bolsa vem subindo, mesmo com a Selic lá em cima. Mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. E isso aqui está acontecendo não porque a taxa Selic está caindo. Eu te mostrei, ela está subindo, na verdade, pode subir mais. Isso está acontecendo porque o mercado já espera que depois dessa alta ela vai voltar a cair e vai ficar num patamar consistentemente menor. Ainda falando em outros ativos que podem ser oportunidades para quem fugir da renda fixa, a gente tem a bolsa norte-americana. O S&P 500 chegou a acumular uma queda de 18%, mas recuperou e nos últimos 6 meses está aí meio que no 0 a 0. E toda essa afirmação de fugir da renda fixa fica ainda mais intrigante quando a gente vê as taxas prometidas pelos títulos de renda fixa. A gente ainda tem taxas prefixadas muito altas, acima de 13%, muito perto de 14% ao ano. A gente ainda tem IPCA+, pagando inflação mais 7% ao ano. A gente ainda tem Tesouro Selic prometendo pagar quase 1% ao mês, mesmo tirando o imposto, nesse patamar onde ele está. E isso faz com que muitos investidores, mesmo aqueles com mais tolerância ao risco, prefiram jogar safe, prefiram ir para renda fixa, prefiram ali ter aquela tranquilidade de ver o dinheiro render sem risco algum, como é o caso do Tesouro Selic. Ou aquele CDBzão lá, que rende 110% do CDI, 105% do CDI. Só que antes de eu trazer aqui a minha visão sobre tudo isso, queria te atentar que essa lógica de ficar pensando quando a Selic sobe, bolsa cai, quando a Selic cai, bolsa sobe, ela não é 100% correta. Na verdade, o que a gente tem que olhar aqui é para um outro indicador chamado juros futuros. Esse gráfico aqui mostra a expectativa das pessoas em relação a esses juros futuros. E o prêmio de risco está completamente ligado a ele. Ou seja, quanto mais o mercado espera que a taxa de juros vá aumentar no futuro, que as taxas vão ser maiores, menos elas vão se expor a um risco de renda variável. Porém, quando elas esperam que os juros vão cair no médio e longo prazo, elas vão tentar se antecipar a exposição em ativos de renda variável. E o que a gente vê hoje é isso, esperado uma queda no médio prazo, não à toa a bolsa subiu. E aí tem um último ponto aqui, a gente trazer a minha visão, que é a questão do ganho real que a renda fixa traz. Porque quando a gente vê a taxa Selic, 14,75% ao ano, muitos pensam, cara, isso aqui é dinheiro fácil. Só que entenda que a taxa Selic ela só sobe quando o IPCA ele tá mais alto. Pode ver que isso aconteceu no passado. E quando o IPCA começa a cair, a inflação começa a cair, a taxa Selic também cai. Então, na média, ela fica um pouquinho acima da inflação. E mais, você tem que tirar também o impacto do imposto de renda, que reduz performance. Então, pega os últimos 10 anos, desde 2015 até hoje. O retorno já descontado de imposto de renda da taxa Selic foi tipo 9,4% ao ano. Tirando a inflação, sobraria ao investidor 3,3%. Esse é o ganho real, o ganho acima da inflação.
De forma análoga, no mesmo período, uma carteira diferente, diversificada, sim com renda fixa, mas também diversificação aqui e em renda variável, ela teria rendido cerca de 14 ao ano, líquido de imposto de renda. Mesmo se você pagasse taxa para alguém cuidar dessa carteira para ti, mesmo descontando a inflação, teria te sobrado cerca de 7% ao ano acima da inflação. E onde eu quero chegar com tudo isso é em 2 pontos. O primeiro, além da diversificação ser importante para você melhorar o potencial de retorno, existe um método para você diversificar de forma adequada e saber exatamente quando fugir da renda fixa, quando vender e também quando comprar, sem que você precise fazer análises macro, projetar indicadores, etc. Um exemplo prático, tá? Esse investidor aqui chegou no clube com uma carteira totalmente concentrada em renda fixa. Carteira mal alocada, com COI, cheio de ativo com riscos ocultos. Isso porque ele achava que era só comprar renda fixa, que era de boas, e aí ele recebia ligação lá do cara que atendia ele, que sempre queria vender algo, porque esse cara é comissionado na venda de produtos. E esse investidor se sentia confortável em comprar renda fixa, com a taxa de juros lá em cima, ele recebia aquelas ligações, estão emitindo aqui uma debênture e tal, uma boa. Ele ia lá e comprava, mesmo sem saber que estava pagando uma comissão enorme. E esse cara viu que a carteira não estava performando tão bem não. Assistiu um vídeo aqui no YouTube, em que eu ofereci uma vaga para uma sessão de consultoria gratuita, restrita para quem tem mais de 250 mil investidos, então para quem já passou ali 250 mil, do primeiro milhão, do quinto milhão, por aí vai. E aqui no clube a gente montou um plano para ele migrar a carteira para isso, ainda com muita exposição em renda fixa, que é o que fazia sentido para o perfil desse investidor, mas também com tanto de renda variável. Isso me ajuda a responder se você deve ou não fugir da renda fixa, é o que eu vou fazer agora. Não sei antes só te falar que se você quer ter uma análise da tua carteira, quer que a gente te ajude a construir um plano de investimentos personalizado como esse que eu te mostrei, para você entender se é hora de comprar mais ou não comprar renda fixa pro teu caso individual, pro teu caso específico, você já passou dos 250 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões ou mais, tem algumas vagas abertas ainda para essa semana e para a próxima, uma sessão de consultoria gratuita. Você pode solicitar essa vaga apontando o seu celular pro QR Code que está na tela ou também apertando aqui um dos links da descrição. Dito isso, vamos lá para o grande ponto. Qual o meu veredito sobre fugir ou não da renda fixa? O veredito é que depende. Não precisa necessariamente fugir da renda fixa. Se você é um investidor extremamente conservador, o que não faz sentido é ir para a renda variável. E sim, dá para ter uma performance legal, com menos risco, com bastante peso em renda fixa. Agora tudo vai depender do teu perfil e principalmente da tua estratégia. Que quando você monta uma estratégia com base na alocação de ativos, você sempre vai saber o que comprar e o que vender, do que fugir e do que não fugir. Dá uma olhada nisso, tá? Esse aqui é um modelo equilibrado de alocação. 30% em renda variável, 70% em renda fixa. Digamos que você montou essa carteira, tá? Foi lá, investiu, isso aqui tá alinhado com o teu perfil de risco, show de bola, tudo certo, mas ações brasileiras caíram, renda fixa, inflação subiu. FIIs caíram, renda fixa pós-fixado subiu. Nesse caso, você vai dar uma fugidinha da renda fixa. Sabe aquela música? O jeito é dar uma fugidinha com você. Vai vender um pouquinho dessa renda fixa, que subiu ali acima do alvo, e comprar renda variável. Com o método, voltando a tua carteira para o alvo dela. Então perceba que não é assim, tudo ou nada. Fugir com tudo ou ir com tudo para cá. Não, é investir com o método. Dá outro exemplo. Se bolsa subir muito, aqueles 10% virarem 15%, 18%, o que vai fazer? Vai dar uma fugidinha da renda variável e vai comprar renda fixa. Em outras palavras, só faz sentido você fugir da renda fixa se o seu percentual alocado em renda fixa está superior ao teu alvo. Ah, Ramiro, eu não tenho alvo, eu não sei nada disso. Bom, aqui eu vou te trazer 3 formas de você passar a investir desse jeito. Primeiro, com a nossa experiência educacional completa do Dinheiro à Liberdade. São mais de 20, 30 horas aula, em que eu mostro exatamente como montar uma bela carteira de investimentos com muito método. Para quem quer aprender a fazer e está disposto a isso, essa aqui é a nossa melhor opção. Segunda forma, conversando conosco para quem já passou de um certo patrimônio, porque as vagas aqui acabam sendo limitadas, a gente tem mais demanda do que planejador. Enfim, espero que todos aqui entendam. O link para essas duas aqui está na descrição. E a terceira, que é um conteúdo um pouco menos aprofundado, mas para quem gosta de ler, para se inteirar e depois decidir se vai para a nossa experiência educacional, se vai conversar conosco, é o e-book Como e Onde Investir 1 Milhão, que eu vou deixar o link aqui. Enquanto você baixa ele, comenta. Se está comprando renda fixa, está fugindo da renda fixa, nos conta aqui nesses comentários. Era isso, um grande abraço e até mais.